Pessoal, sou eu, Otávio Reis, consultor de alta performance, no canal Super-Humano 360, para a gente fazer mais um vídeo aqui, né? Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante. A gente vai falar de como que a visão que as pessoas têm sobre Deus podem impactar a vida delas e depois, num segundo momento, como que você, sabendo qual tipo de visão você tem de Deus e podendo mudar essa sua visão sobre Deus e sobre si mesmo, né? Como que você pode transformar a sua vida? A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, que eu acho assim extremamente importante, é que esse vídeo não é de forma alguma uma crítica à crença de ninguém, né? Eu acredito profundamente aí no respeito ao direito de cada um acreditar no que quiser, de ter as crenças que tem, né? De ter a religião que assim deseja, que faz bem, no caminho que cada um escolhe, né? Faz parte deste caminho aí, cada um escolher a trilha que vai caminhar e assim como eu me dou o direito de seguir o meu caminho, né, a gente respeita também o direito de cada um seguir o seu caminho, claro, desde que o caminho do outro não atropele o nosso, né? Nesse caso a gente acaba se posicionando. Mas quando não é assim, né, cada um tem o direito de acreditar naquilo que assim deseja, né, e seguir o caminho que deseja de acordo com as suas crenças. Mas as crenças são algo que impactam profundamente, né, a vida de cada um, porque elas ficam ali no subconsciente das pessoas, agindo, né, e fazendo com que a maneira dela olhar o mundo faça com que o mundo também tenha esse mesmo reflexo na maneira de tratar essa pessoa. E a gente vai falar disso, porque o nosso objetivo aqui no canal é tratar de superação, né? E quando nós temos crenças limitantes, e nesse sentido não estou falando das crenças religiosas ou espirituais, mas das crenças limitantes do tipo uma pessoa que pensa, por exemplo, que dinheiro é difícil de ganhar, é sujo, essa pessoa vai ter dificuldade de atingir a sua abundância, a sua prosperidade, porque dentro dela, né, aquilo é algo difícil. Quem pensa que a vida é um sacrifício também tende a atrair muitas situações para a vida em que ela será sacrificada, passa por muitas dificuldades, muita coisa acontece, pelo simples olhar da crença limitante que está ali vibrando dentro do subconsciente dessa pessoa. Então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso ligado à visão de Deus, né? Ou a espiritualidade, a religiosidade de cada um, e como que isso impacta na visão que a pessoa possa ter de si mesma, né? E do outro. Mas lembrando que temos um profundo respeito pelas crenças aí e as escolhas diferentes que cada um possa ter. Não se trata disso, não é uma crítica a ninguém. Ok, pessoal? Então, nós temos aí a visão de Deus, né? O que é a visão de Deus de cada um? Primeiramente, cada ser humano é um ser único, ele é um padrão original único, né? Ninguém é igual a ninguém. E apesar da gente nascer às vezes numa mesma família, filhos dos mesmos pais, somos tão diferentes, né, uns dos outros. Imagine sim a população inteira do planeta, né, que tem culturas diferentes, vem de famílias diferentes, de culturas diferentes, de países diferentes, né? E além disso, tem como base uma mídia diferente que mostra diferentes imagens ali do que está acontecendo no mundo. Tem também, né, os princípios familiares totalmente diferentes, os princípios culturais, mas também muitas vezes os princípios religiosos, né? As crenças, os dogmas, tudo aquilo podem ser muito diferentes de uma pessoa para outra. E nós temos diferentes visões de Deus aí no nosso planeta, né? Uma visão mais ocidental, né? A maioria dos ocidentais ainda considera, temos uma maioria que podemos dizer cristã assim no Ocidente, e uma maioria que ainda considera assim um Deus quase como se fosse uma consciência externa, né? Que está ali te olhando, está ali te acompanhando, te ajudando, né? Muita gente considera isso. E no Oriente existe uma outra visão muito diferente, que não existe essa separação, né? Quando eu falo de Oriente, a gente está falando de uma visão mais para o lado de um budismo, assim, por exemplo, não existe essa separação da consciência de Deus daquilo que você está mergulhado. É como se você tivesse mergulhado ali em Deus, né? E a sua capacidade de enxergar aquilo ali. Existem algumas ilusões, né? Que eles chamam os véus de Maia, né? E na medida que você vai tirando esses véus, você vai enxergando a realidade de uma outra maneira. E aí
é como se a sua percepção fosse ficando mais clara. Então é como se não existisse uma separação. Existem visões bem diferentes, a do Oriente e do Ocidente, né? Mas dentre essas duas visões, que eu separei apenas duas aí, nós temos diversas, né? Como eu coloquei, a gente pode ver vários símbolos aí de diversas crenças, de diversas religiões que abordam essa questão de maneira totalmente diferente. Né? Com um Deus apenas, com vários deuses, com um Deus mais duro, com um Deus mais amoroso, com certas regras a se seguir, com outros que não há regras, que você apenas colhe as consequências do que faz. Então são diferentes visões no mundo, diferentes culturas religiosas, espirituais, né? E cada um, né, vai colher as consequências do caminho que está escolhendo aí, independente, né? Não se trata aqui uma questão de certo ou errado, né? Porque são todos filhos de uma mesma natureza, são todos filhos de um mesmo universo, né? São todos filhos de um mesmo Deus, não importa o nome que dão e as regras que cada um determina que devem seguir, no final das contas é uma mesma lei universal que rege isso tudo. Né? Então quais seriam as diferentes versões? Né? No anterior a gente falou as diferentes visões, né? Pelas diferentes religiões, diferentes crenças, agora a gente está falando das diferentes versões que a gente pode ter, né, sobre Deus. Tem gente que vê Deus como sendo o universo todo, né? O universo quântico, né? Aquela rede de energia toda, aquela consciência do todo, sendo que existe uma partículazinha, uma centelha de consciência em cada um de nós, e como se esse todo fosse essa rede neural de todas as consciências, e ele observasse todos através da união de todos desse universo. Então seria o universo todo, o universo quântico, né? A física quântica coloca aí as centelhas, né, o bóson de Higgs, a consciência de Deus, a partícula de Deus, né, como sendo a menor partícula, que se organiza, inclusive segundo a consciência. Quando alguém pensa, ela vai se reorganizar da maneira, quando ela é polarizada por alguma mente. Né? Nós temos pessoas que consideram Deus como sendo a natureza, né? Existe a crença, aquele respeito pela natureza, né? Algumas religiões, inclusive a Wicca, que é uma religião muito baseada na deusa mãe, né, na mãe natureza, mas tem também o aspecto masculino, tem um aspecto masculino e feminino, mas tem aquela conexão com a natureza. Você sendo filho de Deus como sendo um filho da natureza. Uma ligação muito forte com a natureza, com as fases da lua, com o sol, com as plantas, né, com a alma que está por trás de tudo isso. Então é uma visão um pouquinho diferente da do universo, mas também que se mistura, porque a natureza, né, ela está dentro do universo, né, ou o universo também faz parte dessa natureza. Difícil separar um do outro aí, né, são coisas que se misturam. E onde nós pesquisamos, no nosso caso em Dáquila Pesquisas, a gente trabalha muito em cima da noção dos fundamentos da natureza, né, da ciência lilarial, que vai estudar os fundamentos da natureza para a gente entender como que funciona essa rede quântica universal. Temos uma outra visão, às vezes, que as pessoas têm de Deus, para a gente apresentar aqui uma versão diferente, que seria, tem gente que vê como sendo uma consciência externa. Tem gente mesmo que vê como uma personalidade externa, que observa ali de fora, que te julga, né, que te ajuda, que te acompanha, como se fosse uma consciência totalmente externa a você. Né? Então, alguns grupos falam que você está distante de Deus ou está mais próximo de Deus. Já tem outros grupos que consideram que não existe distância alguma, porque você está impregnado, tem uma centelha divina, está mergulhado dentro de Deus. Temos a visão que se aproxima dessa do universo, da natureza, como sendo o todo. Né? Tudo seria Deus. Outra visão, uma consciência interna. É como se dentro, aquela vozinha lá na sua alma, uma vozinha que fala com você através da sua intuição, fosse a sua conexão, né, com Deus. E a conexão de cada um, né, somando essa rede de cada um, formaria também essa rede que seria Deus o todo. Né? Temos uma visão, né, muito vista, assim, pelo menos no Ocidente, do aspecto de Deus sendo considerado como um aspecto masculino, né, o Pai. Então, vê-se muitas vezes, tem gente que vê um velhinho de barba, né, que é muito desenhado, um velhinho barbudo, é um homem, um pai. Né? Existem outras culturas que consideram a grande mãe. Existem outras culturas que consideram como sendo um casal, né, que a gente até vê no Caibalion, assim como é embaixo é em cima, e assim como é em cima é embaixo. Ou seja, quando um casal embaixo se junta
e aquela união de duas polaridades, eles começam a se modular nas suas energias e conseguem, inclusive, gerar uma vida, um elemento neutro, ou seja, uma polaridade masculina mais uma feminina gera um terceiro elemento que é o neutro, se aproximam da trindade nesse sentido, existiria um espelhamento dessas duas polaridades embaixo com duas polaridades em cima. Então, fala-se, nesses casos, de um casal criador, né? Ou de duas polaridades de um Deus, né? Um masculino e feminino ali. E por isso, às vezes, temos essa representação um pouco oculta, né? Mas dentro de muitas religiões, da trindade, né? Do mesmo jeito que falamos que é Pai, Filho e Espírito Santo, alguns consideram como sendo Pai, Mãe e Filho, né? Polaridade masculina, feminina, ou seja, a dualidade que se une, duas polaridades opostas, a dualidade se une, modula uma a outra até atingir um equilíbrio tão perfeito que esse equilíbrio dessas duas polaridades gera um elemento neutro, a complementariedade perfeita, e esse elemento neutro quebra a dualidade, porque nesse momento aquilo, o 2 vira o 3, que tem um elemento neutro. E esse 3 vira a unidade ou a unicidade novamente. Por quê? Porque ele se completou, se fundiu, se uniu duas polaridades, surgiu um elemento neutro, vira uma unidade novamente, que seria a trindade, né? Então, brincando com esses números 1, né, de cada polaridade, ou a unidade, né, na verdade o 1 como sendo a unidade, que depois se separa em duas polaridades, quando essas duas polaridades se completam, que é o 2, né, e se unem perfeitamente, isso gera o terceiro elemento, que é o elemento neutro, a trindade, né, que volta a remeter ao 1, porque isso vira uma unidade. Isso é uma outra visão que muitas pessoas têm. Então, estamos apresentando que não estamos defendendo até agora, pelo menos, não, essa é melhor, essa é mais, essa é menos, né? Quando a gente chegar no final, a gente vai chegar a algumas conclusões aqui dentro do que a gente vai apresentar. Mas considerando, né, que o Brasil, pelo menos, é um país que a sua maioria é cristã, a gente vai citar algumas coisas mais voltadas para uma visão cristã, já que a maioria tem essa visão do Deus cristão, né? Mas podemos dizer de outras religiões também, vamos pegar aqui, por exemplo, o budismo, né? O que foi importante no budismo, né? Existe a doutrina de Buda que mostra o caminho, né, que ele trilhou. Mas o mais importante foi a iluminação que ele atingiu naquele caminho dele, né? E o que é o mais importante para o cristão? Né? A gente, às vezes, fica muito na leitura da palavra, mas seria seguir o próprio exemplo que Jesus mostrou, né? Então, muito mais importante do que a gente defender uma ideia apenas, né, é apenas você ser exemplo daquilo que você acredita e colocar aquilo na prática para que se torne uma grande verdade, para que você colha os seus resultados e veja se eles são satisfatórios de acordo com a sua crença ou não. Então vamos dar uma olhadinha na Bíblia, né? Agora, nesse sentido, o que a gente pode falar da Bíblia? A Bíblia se separa aí, a Bíblia Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento. Então, primeiramente, se a gente já tem num planeta inteiro diversas visões muito diferentes de Deus, né? As versões das pessoas já diferem demais. Mesmo se você pegar uma mesma família, de uma mesma igreja, eles já vão ter, às vezes, análises diferentes de um mesmo texto. Existe na Bíblia uma visão já bem diferente do Deus do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento ele deriva ali da Torá, né, judaica, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, né, já é a parte da vida de Jesus Cristo. Então, o que acontece? Temos vários nomes para Deus, né, que são encontrados aí na Bíblia. Eu vou citar apenas alguns, tá? Porque a gente tem mais que isso. Apesar de que muitas traduções bíblicas para o português citam apenas Deus, né, existem vários nomes na própria Bíblia para Deus. Então, a gente encontra El, Eloé, Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahvé, né? Jeová, escrito de maneira diferente, Yahvé Jiré, Yahvé Elohim. E tem outros, Yahvé Shalom, tem vários outros, né? Eu ia até citar aqui para vocês onde que esse nome aparece em cada parte da Bíblia, mas aí o nosso vídeo vai ficar muito longo. Então, a gente vê já nomes diferentes. Quando a gente pega só o Antigo Testamento, isso eu estou falando principalmente do Antigo Testamento, né?
No Antigo Testamento aí temos vários nomes diferentes e que batem com muitas pesquisas sobre os livros sumérios, as tabuletas de argila sumérias com os nomes de deuses que eles tinham. Só que eles eram politeístas, né? E no Antigo Testamento tem um fenômeno interessante que eu acho, é que tem momentos que o Deus é extremamente bondoso com o ser humano e tem outros momentos que ele pune, mata, né? Ele é até um pouco vingativo em algumas partes ali dos textos. E aí o que acontece? Coincidência ou não, bate com alguns textos sumérios que eles falam de deuses diferentes. Por exemplo, o deus Enki, que ajudava muito o ser humano, e o deus Enlil, que era muito vingativo, punia e matava muito o ser humano, né? E temos histórias muito parecidas, inclusive a história da Arca de Noé, encontramos nas tabuletas sumérias, né, uma civilização bem mais antiga. Encontramos uma história parecida com a de Moisés, e a história da criação também, mas contada num contexto bem diferente, mas a história tem um fundo que é o mesmo, dá para se perceber que é uma mesma história sendo contada de uma maneira um pouco diferente. Então, o que acontece? Alguns pesquisadores, né, já da Suméria, do Acadiano, tudo isso, já questionam, né, a parte do Antigo Testamento, pelo menos da Gênese humana, estamos falando da Gênese no Antigo Testamento, se não teria tido algumas histórias que, por exemplo, ficou ali na Babilônia, né, que herdaram as ideias do pessoal da Suméria, que era ali na região da Babilônia, e quando o povo hebreu ficou cativo na Babilônia, eles escutaram essas histórias dos diferentes deuses, e eles transformaram todos num deus só, porque eles eram monoteístas, mas deram diferentes títulos ou nomes. Porque, por exemplo, na Gênese, a palavra original que é usada para Deus, naqueles casos da Gênese, é muito Elohim. O que é interessante na palavra Elohim é que ela não tem um significado singular. Elohim não é singular. Elohim é uma palavra plural, né? E ainda existem outros pesquisadores que, além de concordarem que ela é plural, porque isso é uma unanimidade, que é uma palavra no plural, que ela possa ser também feminina, nesse sentido. Então, o que acontece? Quando é utilizada essa palavra, remete a como se fosse deuses, né? O que lembra essas coisas que os sumérios falavam. Então, por exemplo, caso a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Elohim. Se a gente coloca isso como deuses no plural, vai falar que foi feita a imagem e semelhança dos deuses. Se fosse feminino, ainda das deusas, né? Não estou afirmando nada aqui, apenas colocando algumas curiosidades, né? E quando dizem também que Enoque ele andou com Elohim. Então também Enoque andou com os deuses. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Agora, quando a gente já chega no Novo Testamento, a palavra que é usada, principalmente, né, para falar de Deus, ela é traduzida do original Theos, né, que em outros termos, eles não usam Elohim ali no Novo Testamento. Usa a palavra Theos, não é nem a mesma palavra. E Theos dá uma ideia para a gente de divindade, né? No sentido cristão conhecido, a palavra Theos representa a divindade. Entendem? Então, a gente encontra também no Novo Testamento Jesus usando para falar, né, Abba. Abba é uma palavra que corresponde a pai, né? Então, ele está falando de Deus Pai, por isso Abba. Ou quando ele fala Theos, a divindade, mas ele não usa Elohim. Então existe uma grande diferença aí em como chamado o Deus no Novo Testamento já e no Antigo. Então, aí a gente já para se questionar, será que estamos falando da mesma divindade? Porque quando Jesus fala Theos, ele está falando da divindade, né, do todo, aquele, né, que governa tudo. Quando a gente vai no Antigo Testamento, parece que estamos lidando com uma personalidade, né? Porque essa personalidade, ele inclusive sente raiva, tem outros tipos de sentimento. A gente não vê isso acontecendo no Novo Testamento. No Novo Testamento é um testamento baseado no amor e na consciência, né? No respeito, no não julgamento. O Antigo Testamento, apesar de ter as regras não matarás, por exemplo, a gente vê que em alguns momentos o próprio Deus mata, né? Então, são comportamentos completamente diferentes, distintos do Antigo para o Novo Testamento. Então, uma pessoa que tem uma visão de Deus mais próxima do Antigo Testamento, a visão que ela tem de Deus, a percepção, é totalmente diferente do Novo, né? Por isso que falam que é a boa nova, né? Quando chegou o Novo Testamento, uma mudança. Mas talvez a gente esteja falando de coisas diferentes. Talvez o Deus de Jesus seja a divindade mesmo do todo, né? O do Antigo Testamento, talvez estejamos falando daqueles sumérios, né?
uma civilização superior que chegou ali e que comandava os seres humanos, talvez vindos de fora ou não, mas que comandava os seres humanos, e os seres humanos os viam como se fossem deuses, mas que não representasse o verdadeiro Deus, que é falado, por exemplo, no Novo Testamento. Então, quando a gente vê que existe essa diferença do novo para o velho, aí a gente procura o que Jesus mesmo, ele mesmo falava, por exemplo, né, do Antigo Testamento ou das Escrituras ou das palavras. Não existe parte onde ele diz, leiam as Escrituras, né, as antigas Escrituras, sigam os passos. Né? Não, o que ele fala, a gente vai achar em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então ele fala examinais, né, para examinar. Quando a gente examina algo, a gente examina para analisar. Quer dizer que tem muita verdade ali dentro, mas pode ter algo também que não seja. Né? Então, um percentual de verdade com certeza existe, porque pede para ser examinado, né? Mas aquilo que você examina não é aquilo, não é sigam as Escrituras, não é leiam e sigam cegamente, é examinais as Escrituras. Mas as Escrituras que ele está falando é de tudo que veio antes dele, é do Antigo Testamento, né? Porque o Novo não tinha sido escrito porque era durante a própria vida que ele estava vivendo. Então, como que isso impacta a nossa visão sobre o mundo e a vida? Quando a gente vê um Deus do Antigo Testamento, né, com aquelas atitudes, gera-se muito temor, muito medo nas pessoas. Né? Quando a gente vê um Deus do Novo Testamento, já é um Deus que traz muito amor, segurança, confiança. Então, são duas visões diferentes que impactam a nossa maneira de lidar diante de Deus, mas de lidar com a gente mesmo no mundo. E a gente vai explicar depois como que essas crenças impactam totalmente a nossa vida. O que elas atraem. Por quê? Porque as crenças movem o nosso subconsciente e é aquilo que atraímos em nossas vidas. As crenças inconscientes de tudo, mesmo as religiosas também, né, principalmente, elas ficam no nosso subconsciente vibrando ali. E o que a gente atrai, né, manifesta na nossa vida tem muito a ver com aquilo que a gente acredita. Né? Pessoas que acreditam que a vida seja um sacrifício, elas vão ter uma vida de sacrifício, que elas acreditam que seja uma grande gratidão, oportunidade de viver algo positivo, elas vão ter uma vida, de maneira geral, mais positiva. A gente vai explicar isso mais em detalhe logo na frente. Então, existem algumas contradições. Quando a gente fala contradições do Novo Testamento com o Antigo, a gente pega principalmente da versão do Deus de Jesus para o Deus de Moisés. Né? Então, temos aqui algumas falas aqui para a gente citar. Gente, o objetivo aqui não é dizer existe uma grande verdade, uma grande mentira, criticar a crença de ninguém. É mostrando que, segundo aquilo que você pega como a sua visão de Deus, aquilo vai impactar, depois você vai entender na sua vida. Então, são textos bem diferentes. Vamos pegar aqui. No texto do Novo Testamento, essa primeira frase que eu vou falar aqui é: Deus nunca foi visto por alguém, está escrito. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, em João 1,18. Então, ele afirma ali, né, já é um texto que fala de Jesus, mas que afirma que Deus nunca foi visto por ninguém. Então, só Jesus o teria visto. Agora, se a gente vai no Deuteronômio 34:10, a gente vai encontrar a seguinte frase, que já tem a ver com Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então aqui a gente tem uma informação, né? No caso, primeiro, Jesus fala que o único, né, que ninguém conheceu Deus antes, né, a não ser o seu Filho unigênito, o próprio Jesus. E no Deuteronômio já fala que o Moisés conheceu face a face. E entendam que o Deus do Deuteronômio tinha outros nomes que não era usado nem Abba, nem Tel, né, no caso do Jesus. Então talvez a gente não esteja falando da mesma coisa, porque senão um dos dois, né, não estaria batendo aí. Os dois afirmam que viram Deus. Será que é o mesmo Deus? Será que os dois viram o todo, o Deus, né? O Deus, ou viram alguém que se passou por Deus? Ou um deles viu alguém que se passou por Deus e o outro está afirmando que foi isso que aconteceu e que o verdadeiro Deus foi isso que ele viu. Né? Então é uma reflexão para a gente fazer. Depois disso a gente vê seguinte frase. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Então isso é uma frase de Jesus. Né?
Ele fala, qual que é o pai que se você pede pão para ele, ele vai te dar uma pedra? E qual que é o pai que se você pedir peixe, ele te dá uma serpente? É essa a visão de Jesus. Agora, o que acontece? Na época do Moisés, né, o mesmo Deus matou, né, algumas cidades e materializou serpentes em alguns lugares. Né? Então, será que estamos falando da mesma coisa? Né? Será que seria o mesmo Deus do Antigo Testamento, né? Ou do Novo? Mais uma vez, mais um questionamento. Essa frase que eu falei está em Lucas 11:11, né? Para todo mundo buscar e não falar que eu estou inventando aqui. Depois embaixo a gente vê, e disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Êxodo 17:16. Aqui, gente, está afirmando, né, isso já na época de Moisés também, que Deus declarou guerra, né, contra uma população. E de geração em geração, ou seja, eterna. Uma guerra que não para nunca. Mas a gente vê no Novo Testamento que Deus é amor. Esse do Antigo declarou uma guerra eterna. São coisas que não batem, entendem? Então aqui a gente vê algumas frases para completar o que eu estava dizendo. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é João 4:8. Né? Então essa frase não bate já com a de Moisés da guerra declarada eterna a um povo. Né? Porque fala de amor aqui. Depois a gente vai em uma frase de Jesus que fala justamente de Moisés. Está em João 6:32. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então o que ele está dizendo? Que o Moisés no passado não deu o pão do céu, mas o verdadeiro pão do céu é ele que estaria entregando ali. Então é como se o que aconteceu no passado não fosse verdadeiro. Então tem algo diferente do Deus do passado para o Deus atual. E depois a gente vai ver. E disse-lhes assim o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Êxodo 32:27. Esse Deus, da época também de Moisés, não bate em nada, né, com o Deus de Jesus. Por isso a questão do pão verdadeiro. São, no mínimo, que a gente pode dizer que são atitudes muito diferentes. Né? Cada um, se não quiser ir colocar o que acredita em questão, pensa, reflete que são atitudes muito diferentes. Como que isso vai refletir na vida da gente hoje? A gente vai chegar nesse ponto. Então, qual o meu sentimento diante de Deus? E qual o meu sentimento diante de mim mesmo? É uma reflexão. Você pode ter um temor muito grande, né? Um temor muito grande, um medo muito grande de Deus. Tem gente que vive assim, vive no medo. Né? Gente, lembrando que o medo, o temor, não é um sentimento positivo que vibra uma frequência alta. Então, quem vive no medo vai tender a atrair situações em que passará medo. Né? É um efeito da sua mente, aquilo que você pensa, aquilo que você vibra, aquilo que você sente. Tem pessoas que se sentem separados de Deus ou distantes de Deus, né? Como vendo algo distante. Se você se sente distante, dificilmente você vai ter uma manifestação divina na sua vida, porque você mesmo já declarou essa crença de que você está distante dele. Então você já se coloca longe dessa vibração, longe dessa frequência. Né? Você não a recebe porque você considera que ela está distante, ou acha que não a recebe. Ela não se manifesta, em todo caso, de maneira consciente na sua vida. Né? Existem pessoas que se sentem totalmente conectadas e totalmente próximas. Se esse é o sentimento que elas têm, né, a facilidade que elas têm de conexão com essa frequência vibratória divina é muito maior. Então, o importante é o que a gente vibra quando pensa em Deus. Né? Porque quando a gente falou do temor e do medo, tem gente que sente amor, tem gente que sente respeito, né? Mas com o amor é outro tipo de padrão vibratório. A energia do amor, né, do sentimento do amor, ela tem uma frequência, uma medição. Quem tem aquela tabela, né, de frequências de sentimentos, vai ver que o medo vibra uma frequência muito baixa e o amor vibra uma frequência altíssima, muito elevada. Né? Então são frequências muito diferentes do sentimento que se pode ter com relação a Deus. E como que você trata o outro, né? E como que você trata a si mesmo? Isso é muito importante. Porque o que acontece?
Se você, né, uma pessoa que tem amor dentro de si por Deus, ela olha para si mesma como um filho de Deus e para os outros como filhos de Deus, ela pode sentir amor por essas pessoas. Agora, a pessoa que está vibrando medo, né, o medo tende a ser. Quem tem medo agride, quem tem medo ataca. São reações naturais. Né? Um animal, quando ele é invadido o território dele, ele tem duas reações. Ou ele sente medo e foge, ou ele sente a raiva e ataca. Né? Ou ele ataca, ou ele luta, ou ele foge. Sempre. Só que esse princípio biológico existe também no homem. É um mecanismo de defesa do homem. Então, conforme aquele sentimento que você carrega majoritariamente dentro de você, ele define um pouco o tipo de reação que você vai ter com os outros. De compreensão, de incompreensão, né? De ataque, ou de neutralidade, né? De acolhimento, ou de raiva. Né? Depende do que você sente. A necessidade de defender aquilo que você acredita porque você tem medo que não seja uma verdade. E aí a gente olha, como que eu trato o outro? Gente, como que eu trato a mim mesmo? A visão que você tem de Deus define também o seu tratamento com o outro e o seu tratamento consigo mesmo. Né? E se você vai julgar o outro ou não. Porque se você está no Deus, principalmente apesar de ter um não julgarás no Antigo Testamento, existe muito julgamento ali. No Novo Testamento já não tem. Né? O Jesus, ele acolhe a todos. Então, como que é que você trata o outro? Como que você trata a si mesmo? Porque muita gente pensa num princípio cristão que se você for bonzinho com os outros, tudo vai dar certo na sua vida. Aí eu pergunto para você, observe os bonzinhos que você conhece. Alguns deu bem na vida? A maioria não. Por quê? Porque o bonzinho ele se desrespeita. Então ele acha que ele está tratando bem o outro, mas ele desrespeita ele mesmo. Porque muitas vezes ele faz tanto pelo outro que ele passa por cima dele, da integridade dele, dos princípios dele. E quando ele faz isso, ele trata ele mesmo muito mal. Então a regra não é você recebe de volta do mundo, do universo, como você trata o outro. A regra é eu recebo de volta do universo e do mundo como eu me trato. Se você se trata com amor, com carinho, com respeito, muito provavelmente você vai projetar esse amor, carinho e respeito nos outros e você recebe isso de volta. Mas quando você quer fazer pelo outro, mas está se desrespeitando, o que você está gerando em você é desrespeito, é ingratidão. E aí as pessoas não serão gratas por você. Elas vão te desrespeitar porque você mesmo está se desvalorizando. Tem gente que olha para si mesmo como um grande pecador. Quem define a si mesmo como um grande pecador, essa pessoa, quem peca já define uma punição para si mesma. Então ela já vai atrair vários eventos na própria vida para puni-la porque ela é um pecador e se definiu como sendo uma pecadora. Já tem gente que se vê como uma centelha divina perfeita, que recebeu, né, como Deus seria perfeito, ela recebe aquela perfeição nela, ela tenta viver uma vida da maneira mais perfeita possível que ela consegue. É muito diferente uma pessoa que sente que ela é plena de uma pessoa que se sente como um pecador. A que se sente como pecador, ela se pune o tempo inteiro inconscientemente. A outra não. Então são maneiras diferentes de lidar, né, reflexões diferentes sobre como você vê Deus. Tem uma reflexão que é interessante. Do mesmo jeito que a gente fala que filho de peixe, peixinho é, a gente pode pensar que filho de Deus, deusinho é. Por quê? Porque todos temos uma centelha divina dentro da gente. Então, todos conseguimos manifestar, né, atrair para a nossa vida e manifestar na nossa vida, no nosso universo, e é o que a física quântica mostra hoje, dentro do assunto de cocriação da realidade. Você cocria a realidade porque você tem uma centelha divina dentro de você. Então você manifesta fora aquilo que você gera dentro como frequência vibratória. E como que é isso? Como você se trata. Aquilo que a gente falou agora. Se você se trata com muito desrespeito, com raiva, não gosta de você mesmo, dificilmente as pessoas gostarão de você e não serão agressivas com você. Agora, se você se respeita, o respeito que você se dá é o respeito que o outro vai ver em você. Né? Então, são coisas muito diferentes. Então, quando a gente lê aquela frase de Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é isso? Gente, se você é filho de Deus, é um pequeno Deus, tem uma centelha divina dentro de você, o que é você acessar o reino de Deus ali? É você acessar essa força que existe em você.
né? A sua centelha divina, você acessar essa força. E quando você entra em contato com ela, você deixa o seu ego de lado, né? Os seus julgamentos racionais, a sua culpa de lado, o seu medo, e você vibra, né? Aquela certeza, aquela firmeza, aquele amor, aquela coisa na sua centelha divina, aquilo que você vibra dentro, conectado na sua centelha, você vai manifestar aquilo que você deseja. Por isso, todas essas coisas serão acrescentadas, ou seja, você manifesta no mundo quando você programa corretamente o seu subconsciente com crenças positivas, você vibra frequências positivas, né? Tem atitudes coerentes dentro daquilo que você acredita, a sua centelha te permite, né? Essa conexão com a centelha, o reino de Deus, te permite você manifestar, atrair aquilo para a sua vida. Então isso faz uma diferença em como é que você lida com isso. Então, vamos ver de maneira prática como é que você transforma a sua vida. Gente, primeiro, você nunca esteve sozinho. Se você tem uma centelha divina interna, não existe essa visão do Deus externo que está olhando você e você está distante dele. Você nunca esteve sozinho. Sua centelha divina está ali. Outra coisa, se você está vibrando algo positivo nessa sua centelha, né, existem outras consciências positivas aí, né, sejam elas daqui da Terra ou não, são vistas como anjos ou não, o nome cada uma, existem outras consciências superiores aí que estariam ali para te auxiliar, para te guiar, para te passar informações, né, para te trabalhar, para você caminhar nesse caminho verdadeiro. Outra coisa importante, como transformar a sua vida? Primeiro, você se dá conta que você não está sozinho, porque o sentimento de solidão faz com que você projete solidão ao seu redor. Então, saiba que você nunca esteve sozinho, porque essa centelha divina te manteve conectado com todo o tempo todo. Então, isso já te dá aquela sensação de que você é pleno. Segunda coisa, tudo é movimento. Né? Deus é movimento, vida é movimento, abundância é movimento, harmonia é movimento, tudo é um fluxo de dar e receber, uma perfeição, um equilíbrio perfeito. Lembrando que movimento é o contrário de estagnação. Então, se a sua vida não está legal e está tudo parado, uma das coisas para você transformar a sua vida com a sua energia divina, com a sua centelha divina, é você colocar as coisas em movimento. Porque, por exemplo, prosperidade é o dinheiro em movimento para todos. Onde o dinheiro circula muito, as pessoas se enriquecem. Né? Relacionamentos positivos é uma troca positiva de dar e receber entre as pessoas, construtiva. Então tem movimento. Né? A saúde é movimento, é você movimentar o seu corpo, cuidar do seu corpo, ele é o seu veículo sagrado ali. Né? A gente pensa muito em Deus ali, esquece do corpo. Esquece. Né? Pensa como uma força externa, mas esquece que se você tem uma centelha divina dentro de você, que o seu corpo é essa base que protege isso, né? Você tem que cuidar de tudo e movimenta tudo, movimenta o seu corpo, movimenta a sua saúde, movimenta a sua consciência para você aprender mais, movimenta o seu emocional para você aprender a lidar melhor com você e com os outros, cada vez mais e vibrar aquilo que você acha que é verdadeiro, né? E movimente a sua vida, os relacionamentos, as amizades, o seu trabalho, tudo é movimento para gerar prosperidade, harmonia, abundância, amor, respeito, carinho, alegria e felicidade. Né? São energias de movimento, são energias de vibração acelerada. Outra coisa para transformar a sua vida, seja verdadeiro consigo mesmo. Né? Porque se você não é verdadeiro nem com você mesmo, como é que você espera que o mundo seja verdadeiro? Então, se você tem uma centelha divina que te mostra o que é verdadeiro, o que é verdadeiro para ela? É aquilo que é leve para você, é aquilo que é verdadeiro, que é honesto para você, que você faz de coração, e que fazendo de coração, você faz o que é melhor para você e você não prejudica as outras pessoas com aquilo. Você respeita o quadrado do outro, você respeita o seu quadrado. Sendo verdadeiro consigo mesmo, você é mais verdadeiro com o outro. E você faz de coração. Então você transforma a sua vida também, porque isso traz consequências positivas. Isso é o que dentro da física quântica, que a gente está explicando, eles chamam de colapso de função de onda, que é o quê? Tem várias possibilidades, probabilidades para acontecer aí no universo, futuros prováveis na sua vida, e quando você decide algo, vibra algo muito determinado numa frequência específica, você colapsa a função de onda, e aquilo que era uma função de onda se define, e as partículas se aglomeram, e você manifesta e atrai aquela realidade para a sua vida. Então a física quântica fala disso, né? E que tem tudo a ver com a visão que você tem de Deus. Né? Define aquilo que você vai aglomerar, a visão que você tem de Deus e a visão que você tem de si mesmo. Se você se vê como um coitadinho, um pecador, um pobre coitado, a sua vida será de um pobre coitado. Tem que saber como pedir,
né? Até pedir para Deus. Uma vez eu atendi 2 grupos de pessoas de uma mesma igreja. O primeiro, tudo dava certo na vida deles, mas eles oravam agradecendo por tudo que eles tinham. Eles agradeciam pela prosperidade, pela saúde, por tudo. O segundo, tudo dava errado, mas eles pediam proteção, pediam prosperidade. Quando você pede algo, você está dizendo que você não tem. Então você está definindo que você é uma pessoa escassa. Você está definindo que você é uma pessoa vulnerável. Essa é a sua conexão com a sua centelha divina e é essa a mensagem que você está mandando para ela. E aí a coisa acontece do jeito que você está pedindo, que é como você está se tratando. Se tratou como alguém grato, que tem tudo, saúde, prosperidade, você recebe aquilo, que você emana aquilo, você se trata como uma pessoa abençoada, no caso. Se você está se tratando como uma pessoa escassa e vulnerável, você vai receber escassez e vulnerabilidade, porque é assim que você está pedindo. É interessante saber como você pede. Você precisa se ver como se você já tivesse aquilo que você deseja. Né? Quer prosperidade? Não fica pedindo dinheiro. Se veja, se visualize como alguém que já está gastando dinheiro porque você já tem. Né? Você quer se sentir melhor emocionalmente? Já se veja comentando com seus amigos que você está muito mais calmo, em paz, tranquilo, seus relacionamentos estão muito melhores, como se já tivesse acontecido. Né? A outra coisa é tem que ter coerência, gente, entre o pensar, o sentir e o agir. Se esses 3 pilares não estão coerentes, né, você não sabe qual frequência você está gerando conscientemente para manifestar e atrair para a sua vida. Então, pensou, né? O que eu estou pensando? Eu estou pensando que eu consigo aquilo que eu quero? Tem que pensar. Na hora do sentir, eu sinto, eu acredito naquilo que eu quero, eu sinto como se fosse uma verdade, sim. E as minhas atitudes são coerentes com aquilo que eu quero? Não adianta eu querer uma coisa, sentir de um jeito, pensar de outro, não acreditar no que eu quero e ter atitudes que são incoerentes. Então, quando esses 3 são coerentes, você passa a vibrar aquilo dentro de você e aquilo é criado na sua realidade. Entendem? Outro passo, né, que a gente falou, gratidão versus pedido ou reclamação. Se você é uma pessoa grata e olha por tudo que você está construindo, olha sempre para a parte cheia, você atrai mais coisas plenas para a sua vida. Se você vibra mais amor, você vai atrair mais amor. Agora, se você está sempre pedindo coisas, você está dizendo que você não tem o que você pede. Ou se você está sempre reclamando, você também está dizendo que você não tem daquilo que você está reclamando. E para isso, gente, faça você mesmo. Não fique esperando, fazendo pedido, reclamando, esperando que caia do céu. Porque você tem uma centelha divina dentro de você e você tem seu corpo para poder agir. Vibre algo positivo, sinta algo positivo, pense positivo e tenha atitudes coerentes com aquilo que você deseja. A atitude é a ação, você precisa fazer. Né? Tem que ter a ação. Se não existe a ação, não é ficar sentado esperando. E o último passo, que é a coerência. Não importa a crença que você tenha, não importa no que você acredita, mas seja exemplo daquilo que você prega. Não adianta você ser, por exemplo, budista e ficar apenas lendo a doutrina de Buda, mas não tentar criar o seu próprio caminho de iluminação. Né? Você tentar ser uma versão melhor de si mesmo a cada dia, se trabalhar em todos os sentidos para melhorar. A mesma coisa se você é cristão. Não é apenas uma questão de ler um livro sagrado ou de orar. É uma questão de você olhar o exemplo que Cristo deixou no caminho que ele trilhou e você querer seguir o exemplo que ele te deu. Seguir aquele caminho, de verdade, sendo coerente. Né? Não é julgando o que o outro não faz que está ali na palavra. Isso não faz diferença nenhuma na sua vida, porque você vai estar julgando, você não está mudando em nada a sua vida, além de estar piorando as suas relações. É fazendo, é você olhando o que você precisa para você para melhorar. Seja o exemplo. Não adianta ficar querendo mudar os outros. É quando a gente muda internamente, né, que a gente vai se transformando, vira um exemplo e as pessoas se espelham no seu exemplo para querer mudar também. Então isso é muito importante. Então transforme a sua vida a partir da sua mudança com relação a como você se vê, como você se trata, sabendo que você tem uma centelha divina, ou como você olha para Deus, como você trata a Deus. Entende? Se você se respeita, tem respeito por Deus, se você não se respeita, não tem respeito por Deus, são coisas totalmente diferentes. Se você se trata como um coitado, um fraco, você será um fraco. Se você se trata como uma pessoa forte, porque você tem uma força divina dentro de você, você será forte. E você pode sempre ser melhor do que você era. Seja exemplo daquilo que você prega e seja exemplo daquilo que você acredita. E se aquilo que você acredita não está rendendo, trazendo aquilo que você espera, olhe as suas crenças, olhe se elas estão apontando de uma maneira coerente com aquilo que você gostaria. Se elas representam de verdade aquele Deus que você acredita. Né? Mas que ele seja coerente, a sua visão sobre ele, né? Coerente com aquilo que você almeja,
com quem você é, com quem você gostaria de ser, com o jeito que você gostaria de melhorar, né? Essa coerência faz toda a diferença no nosso processo de superação. Então, lembrando, o objetivo aqui não é criticar a crença de ninguém. É apenas lembrar que dentro da visão que cada um tem da sua espiritualidade, de Deus ou do que quer que seja, quanto mais vibrar nas frequências mais elevadas, mais você atrai coisas elevadas e boas para a sua vida, né? E a gente também não ficar pensando que a visão que a gente tem que ser aquela vida toda. A gente pode mudar a nossa visão. A gente pode mudar a maneira de ver a gente mesmo. A gente pode mudar a maneira da gente se trabalhar. A gente pode se superar. Se você tem uma centelha divina dentro de você e recebeu dons ali do seu pai, o que o seu pai mais quer é que você se desenvolva, que você cresça, que você prospere, que você seja feliz. E é isso que vale a pena, porque todo mundo quer ser feliz, e todo mundo quer melhorar, e todo mundo quer se superar. Então fica esse vídeo para vocês aí. Meu muito obrigado a todos. Um abraço, até a próxima.